A Lia não tinha comunicação, Certo. nenhuma. Ela não se comunicava. Com o Papi, a gente, não só a comunicação verbal dela melhorou, como todo o restante. A comunicação visual, a atenção compartilhada. Ela começou a se perceber, né? A perceber que ela é a Lia, a saber que ela é uma pessoa separada da mamãe. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma entrevista. Hoje a gente vai conversar com a Lorena Frangakis, é assim que pronuncia? Isso mesmo, Lorena Frangax. Frangakis, diferente, bonito sobrenome. Ela é a mamãe da Lia, não é isso? Isso. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado. Obrigada. Imagina, prazer é meu. Legal. Convidou suas amigas para participarem? Ó, Convidei todo mundo. Hoje eu convidei todo mundo. Saí de sala em sala falando do evento. legal. Mandei para a família toda. Eu espero que sejam todos aí me prestigiando, nos prestigiando. Já tem 24 pessoas, já já eles comentam aqui. Eu vou começar logo, porque como eu já entrei atrasada 6 minutos, né? Para a gente também não atrasar tanto, e tem a Irã depois. Tá bom. Como foi que você me conheceu, Lorena? Bom, a gente tinha acabado de ter a hipótese do diagnóstico, né? E foi bem no início da pandemia, bem no comecinho, em abril. Sei. Então, entrei no Facebook, e aí, como a gente pesquisa muito no Google sobre, né, os assuntos, eu acho que eles fizeram um link e começaram a me mandar coisas relacionadas ao assunto sobre o autismo dentro do espectro e essas coisas. E o seu anúncio apareceu para mim. Por coincidência, apareceu o seu anúncio no Facebook, e você já ia começar a Semana do Autismo no ano passado, acho que foi em abril do ano passado, mais ou menos, que foi que eu conheci, fiz as aulas online, na verdade, participei da Semana do Autismo, e quando você abriu as vagas, né, eu fiquei muito interessada, entrei aqui em desespero para saber como que eu fazia para adquirir o curso. O PAP, O legal. PAP, isso, eu sou da turma 6 do PAP. Sim, você é de abril. E de abril, isso. Assim que terminou a Semana do Autismo, eu já comprei o curso, e aí a gente está aqui hoje, Muito legal. colhendo os frutos. Para compartilhar seus avanços, fico muito feliz. E como Eu era a também. comunicação da Lia antes do PAP e depois do PAP? Foi que mudou? A Lia não tinha comunicação, Certo. nenhuma. Ela não se comunicava, a gente ainda nem sabia se ela ia ser uma criança verbal ou não verbal, né? Então a gente teve muitas entrevistas para até chegar e no momento que ela começou a cantar, na verdade. Então a Lia não começou falando, ela começou cantando. E é assim até hoje. Ela canta muito, o hiperfoco dela posso dizer com certeza que é a música. Ela é uma criança super musical, muito, muito mesmo, de acompanhar até comerciais, assim, as musiquinhas dos jingles do comercial, ela decora. Então, ela começou se comunicando pelas músicas. Hoje, a gente teve algumas perdas pelas podas neurais que ela sofreu. Então, a gente teve algumas perdas na comunicação, infelizmente, mas a gente está reconstruindo toda essa comunicação com ela. Com o curso, com o PAP e com a fonoterapia também, né? E futuramente com a musicoterapia também. Sim, vai ajudar bastante. Bastante. Com o PAP, a gente, não só a comunicação verbal dela melhorou, como todo o restante. A comunicação visual, a atenção compartilhada, ela começou a se perceber, né? A perceber que ela é a Lia, a saber que ela é uma pessoa separada da mamãe. Sim. Então, toda essa parte melhorou muito. A gente conseguiu fazer o desfraude, né? O desfraude dela foi bem espontâneo.
E hoje, uma das falas a primeira fala funcional, na verdade, que ela falou pra gente foi o xixi, né? Então, quando ela quer fazer xixi, ela fala que quer fazer xixi, e aí a gente sai correndo para ela fazer xixi, porque senão ela faz xixi na roupa. Mas ela já avisa, né? Já consegue pedir, Já né? avisa, já avisa do xixi. Então, a primeira fala funcional dela, de fato, foi o xixi. Todo o restante veio com o tempo. A gente é um trabalho contínuo, é um trabalho árduo, né? A gente não pode parar. Com certeza. E com tudo isso, todos esses ganhos foram com o PAP. Eu posso afirmar isso, que todos esses ganhos que eu tive com ela foi com o PAP. O curso eu adquiri bem no comecinho da pandemia, assim que todas as terapias tinham acabado de ser canceladas, a gente ainda não tinha o diagnóstico. O diagnóstico só veio em julho, eu acho, com muito custo ainda, né? A gente ficou insistindo muito para que ele tivesse sido fechado. E aí a gente conseguiu o diagnóstico. Em julho, e você estava sem terapias, e aí, no caso, como ela estava sem terapias, aí você fez o curso e começou a aplicar nesse período da pandemia, foi isso? Nesse período da pandemia. A gente começou, todo o curso ele é voltado para brincadeiras, então isso me chamou muita atenção, porque era muito difícil a gente conseguir prender a atenção dela numa brincadeira. Ela sempre queria desmontar a brincadeira, ela nunca queria, né, se incluir, participar. Ela chegava para brincar, para desmontar, para desfazer toda a brincadeira. E aí, com a atenção dela, a gente começou a focar mais na atenção compartilhada, né, na interação social dela, que foi, hoje é 100%. Hoje ela nos procura para brincar, ela chega, quando ela fala uma palavra nova, ela chega assim para a gente, bem pertinho, olha assim para a gente, e para a gente repetir o que ela falou. Ela já tem um vocabulário muito amplo, com palavras grandes, né? A forma de frases ainda a gente está trabalhando nisso, para ela formar frases e se comunicar de uma maneira melhor, né? O melhor é sempre o melhor. Ampliar, no caso, né, as habilidades linguísticas dela, né? Ampliar vocabulário, formar frases cada vez maiores. Porque o trabalho, como você falou, né, anteriormente, o trabalho não para, né? Não. O trabalho, ele é constante, a gente nunca vai parar de ensinar, de estimular, porque, assim, são várias áreas, né, que demandam atenção, né? Aqui a gente está falando da comunicação, porque eu sou fono, né, o PAP é voltado para essa parte de habilidades comunicativas, e sociais também, não deixa de ser, ajuda muito também nessa parte da interação. Mas a gente sabe que tem outras demandas também, né, comportamentais, sensoriais, então o trabalho não para, né? Fico feliz de saber que ela chama vocês para brincar já, tudo. Isso é muito legal. Ela está com quantos anos agora, Lorena? Ela está com 3 anos. Assim que eu adquiri o PAP, ela tinha 2 ainda. Ela ia fazer 3. Ela faz 3 anos Ela fez aniversário em maio, agora ela vai fazer 4. E ela tinha 2 anos e a gente era um mundo totalmente novo para mim. A gente sabe da existência, mas a gente nunca imagina que possa estar tão perto de nós, né? Assim como outras mães falaram, o diagnóstico ele é um baque na nossa vida, assim, porque a gente nunca espera aquele diagnóstico para nossa criança, né? Para o nosso filho, assim, tão próximo de nós. A gente sempre ouve falar, a gente sempre lê muitas reportagens, mas a gente nunca espera que esteja assim tão próximo da gente. Então, quando esse diagnóstico ele chega para a gente, é um pouco desesperador, porque a gente não sabe por onde começar. Se você não tem uma rede de apoio, que é um dos grandes benefícios do PAP, que é a rede de apoio pelo Telegram. Se você não tem uma rede de apoio, você se sente totalmente perdida, né? Dentro daquele novo mundo que você caiu de paraquedas, é inserida por obrigação, né? E foi muito assim.
Então, quando eu conheci o PAP, eu disse, não, esse é para mim, eu tenho certeza que vai dar certo. E tem dado. Que bom, fico feliz. Com o PAP, a gente descobriu, eu comecei a aplicar assim que as aulas foram, né, sendo liberadas. As aulas elas foram sendo liberadas e eu comecei a aplicar. E a gente aplica como se fosse um teste mesmo, né? Não um teste para criança, mas um teste para a gente, porque a gente está se testando para saber se é capaz de realmente ter um retorno daquilo. Sim. A gente adquire, né, o PAP com tanta esperança, com tanta fé, e a gente acaba que é um teste para os pais. Porque a gente vê, quando eu vi o anúncio do PAP no Facebook, eu vi exatamente isso que a gente está fazendo hoje, né? Alunos falando quais foram os resultados que tiveram. Sim, o depoimento dos alunos. Os depoimentos dos alunos das turmas anteriores. Então, é nisso que a gente se agarra, nos resultados que a gente sabe que os outros pais conseguiram. Então, a gente pensa, né? Se eles conseguiram, eu vou conseguir também. O resultado deles pode ser o meu resultado com a minha filha. E é nisso que eu acho que é nisso que nós pais nos agarramos um pouco. E aí, quando você começou a aplicar, você sentiu dificuldade ou não? Foi uma coisa que fluiu para você e para a Lia? Como é que foi? Olha, com ela foi um pouco mais resistente do que eu, né? Eu sou muito interessada, então, no auge da pandemia, todas as lojas de brinquedo fechadas, e eu comecei a produzir todos os brinquedos em casa, com materiais reciclados, né, com a bolha de sabão feita com detergente, com o tamborzinho feito de balde. Sim. Então, tudo isso a gente produziu muito. E como são utensílios que a gente tem em casa, foram essas coisas que chamaram a atenção dela. Né? Talvez se eu tivesse comprado um brinquedo, por ser um pouco mais elaborado, não chamaria tanta atenção do que eu pegar o balde, virar de cabeça para baixo e fazer o balde de tamborzinho para ela bater. Isso. Sim. Né? Esse, para mim, eu acho que foi uma das melhores experiências, poder utilizar tudo que eu tinha em casa para agregar valor e mostrar que a gente pode transformar as coisas. Né? Assim como a gente transforma a nossa realidade de querer um filho típico e ter um filho atípico. Uhum. Então, é uma realidade totalmente transformada. Então, tudo que eu... Com o PAP, ela foi um pouco mais resistente, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então a gente foi tentando... ela não olhava, inicialmente, ela não queria participar da brincadeira, mas a gente tem que continuar. E às vezes, quando eu estava fazendo outra coisa em casa, do dia a dia, ela ia lá e fazia o que eu já tinha feito, sem que eu precisasse pedir para ela fazer, ou mostrar que ela fizesse. Porque a gente pensa que não, mas eles observam tudo. Eles pensa que não está aprendendo, né? Porque não imita na mesma hora, mas às vezes no outro dia, uma semana depois, aí eles repetem. Exatamente. Por isso então, a importância da repetição. Isso, muito importante. Então, às vezes eu estava fazendo outra coisa, né? Mexendo com outras coisas, e eu ia procurar para ver onde ela estava. E ela tinha virado o balde de cabeça para baixo e estava batendo no balde, como eu achei que ela não tinha percebido que ela estava fazendo. Sim. E ela fez, né? Melhor do que eu, inclusive. Então, todas as brincadeiras todas as aulas, elas são voltadas para brincadeiras desse tipo. Uhum. Né? Brincadeiras fáceis, de fácil comunicação, de fácil utilização, e que nos traz um retorno totalmente fora da caixinha, assim. Ontem eu estava assistindo, né, o depoimento, acho que foi até da Janaína, inclusive, e ela falou que a gente não espera, quando a gente escuta eles falando e se comunicando de uma maneira que a gente nunca ouviu antes, a gente fica super surpreso e emocionado.
a nossa primeira reação é querer chorar imediatamente. Porque a gente nunca viu a criança falando ou fazendo aquelas coisas, e quando eles começam a fazer, é totalmente surpreendente. Então, eu acho que isso é mais uma coisa que o PAP nos trouxe. A gente não pode deixar de acreditar na criança. A gente sempre tem que acreditar no potencial da criança. Seja ela um filho, seja ela um sobrinho, um neto, um aluno, né, um vizinho, enfim. A gente sempre tem que confiar no potencial da criança. E, às vezes, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica meio que desesperado, porque a gente não sabe como que vai ser na frente, né? O que isso vai nos trazer? Como que isso, qual vai ser o retorno disso para os nossos filhos? Então, eu acho que o PAP traz muito isso para a gente, né? Acreditar no potencial. A gente tem sempre que acreditar que a criança pode mais. Com certeza, né? É aquela coisa que eu gosto muito de dizer, né? A gente tem que aceitar as diferenças, trabalhar as dificuldades e enaltecer as potencialidades, né? Todos nós temos nossos potenciais, nossas habilidades. Então, não vai ser diferente com as crianças. Fico muito feliz mesmo pelo seu relato, por saber que a Lia está bem, está se comunicando. E você bateu numa tecla muito importante, que eu falei muito na Semana do Autismo, né, de enxergar a comunicação como um todo, né, não somente a fala. Então, você falou muito durante o seu relato disso, de que ela está se comunicando muito, principalmente de forma não verbal, né? O contato visual, a atenção compartilhada, a imitação, e também as palavrinhas que ela começou a soltar e ampliar o vocabulário, mas a comunicação como um todo, que esse deveria ser o foco, né? Às vezes a pessoa fica muito focada na fala, só quer a fala, e não trabalha essas habilidades pré-linguísticas que são tão importantes para a questão da comunicação verbal, né, da fala. Uma coisa também que foi bem importante para a gente foi o sistema de PECs. Muito, muito, muito importante. Né? Pelas PECs, a gente também teve ganhos imensos que a gente descobriu pelo PAP. Sim, a comunicação alternativa. A comunicação alternativa. Então, a gente teve muitos ganhos com as PECs, né? Com o PEC em si. Assim que a gente começou a perceber que ela tinha uma certa resistência para essa comunicação, a gente usou a comunicação alternativa como se fosse uma ponte, né? Por exemplo, a gente falava, mas ela não tinha ela não fazia aquela repetição imediata. Ela repetia fora do contexto. Então, a gente usou o sistema da comunicação alternativa como se fosse uma ponte. Imediatamente, quando ela, por exemplo, falava uma cor, a gente pegava, né, amarelo. Então, a gente procurava uma borboleta amarela e falava borboleta amarela. E aí ela foi começando a associar as coisas com as cores. Hoje, a Lia, antes dos 3, ela já tinha conhecimento sobre o alfabeto, os números, as cores, os animais, o som dos animais, as formas geométricas. Ela falava hexágono. Quando ela falou hexágono, eu olhei assim e falei, oi, hexágono? Do nada, assim, totalmente aleatório, hexágono. Eu disse, nossa, que legal! Um hexágono. Aí eu corri lá nas formas geométricas para procurar um hexágono. Para ela poder associar o nome com a forma, né? E o modelo, enfim. Legal. E a gente também usa muito esse suporte do incentivo, né? Qualquer palavra nova que seja, a gente sempre comemora muito. Hipopótamo, uau, hipopótamo, você conseguiu! A palavra grande, né? Difícil. Isso, então toda palavra nova que ela solta, a gente usa muito esse sistema de incentivo. E hoje ela mesmo se incentiva. Porque quando ela fala alguma coisa que ela está muito animada com aquela palavra nova,
ela chega para a gente e fala assim, sensacional! Eu acho que vocês falam para ela, né? Ela acha legal, sensacional. Incrível! Então a gente comemora muito, bate muita palma, porque isso realmente é um incentivo para a criança. E ela fica feliz, né? Fica muito feliz, ela bate palma, ela se aplaude, Sim. sabe? Assim. Então é muito legal. Todas as palavras novas são muito comemoradas, né? Cada palavrinha, por menor que seja, ou por maior que seja, por mais difícil que seja, é sempre muito comemorado aqui em casa. Sim, são as pequenas grandes vitórias, eu costumo falar. Pequenas grandes vitórias, exatamente. Que precisam ser comemoradas, com certeza. Então, assim, você acabou que falou um pouco, mas assim, quando você soube da proposta do PAP, né? Você fez a Semana do Autismo, e quando você soube da proposta, você teve dúvida ou não? Você já quis entrar logo, garante sua vaga, dizendo, não posso ficar de fora dessa? Como é que foi, assim, esse processo? Eu quis eu quis garantir minha vaga imediatamente. Que bom. De imediato, muito rápido. Porém, assim como outras mães fizeram, a gente tá. Eu, né, a família em si, eu acho que muita gente, assim, estava passando por uma situação não muito agradável. Né? Então, para eu adquirir o PAP, eu tive que negociar muito com a minha irmã. Eu disse, Larissa, eu fiz o curso, Larissa, minha irmã, que me ajudou financeiramente nesse aspecto. Larissa, obrigada, se você estiver aqui. Eu falei para ela, Larissa, eu fiz um curso. Ela, Eu disse, então, eu preciso de ajuda, eu preciso que você financie metade desse curso. Tipo assim, você compra o curso, eu tenho que pagar metade. Isso. Aí a gente negociou e falou, vamos parcelar, porque a gente ainda teve essa facilidade do parcelamento, né? Cartão. E eu acho que, se eu não estou enganada, eu fui a penúltima vaga da turma 6. Então você quase não entra, você deixou para as últimas das últimas. Quase que eu não consigo. Eu acho que eu fui a penúltima vaga, e aí logo em seguida teve a última e a gente fechou a turma 6. E assim como eu comemoro. Você é da turma 6, foi a turma que a gente encerrou as vagas em menos de 24 horas. Menos de 24 horas, 13 horas, exatamente. foi. Verdade, você quase fica de fora mesmo, porque encerrou acho que 1h da tarde do dia seguinte. Verdade. Então, assim como a gente comemora as vitórias, as conquistas da Lia, eu comemorei muito quando eu consegui entrar no curso. Nossa, consegui! Que legal. Alguém botou aqui que você desmaiou, não sei o que você vai dar. Foi a minha mãe. Que legal. Aqui, ó, hipopótamo. É seu parente, pelo sobrenome? Esse é meu pai. Que legal. Sejam bem-vindos. Então, eu comemorei muito. E, assim, sem dúvida nenhuma, a rede de apoio que a gente tem pelo Telegram, fora o curso, né, em si, todas as estratégias que a gente recebe para aplicar, a rede de apoio é fantástica. Eu acho que a gente consegue trocar muitas coisas, né? Pessoas novas, as mães novas, que vão entrando no curso e que vão entrando dentro dessa rede de apoio, é muito bem acolhida. Assim, acho que teve uma mãe ontem também que chegou, que falou que entrou um pouquinho mais quieta e depois foi vendo como que a gente interagia dentro do grupo, como que a gente consegue como que a gente consegue trocar materiais. Às vezes um material que eu já usei há meses atrás é o que ela precisa naquele momento. Então a gente troca esses materiais, trocamos livros, trocamos figurinhas, a gente troca muita coisa dentro dessa rede de apoio. Desabafos, né, fazem parte também. Isso, muitos desabafos. Nossa, como eu desabafei. Reclamações de plano de saúde, mas aí o outro, não, faça assim, faça assado. Tem uma aluna, que eu não lembro se foi a Marli,
que ela estava com dificuldade do plano de saúde. Aí ela pediu o marido para gravar um vídeo Sim, eu vi! como eles conseguiram. E ele botou no Telegram. Eu fiquei, que massa, que legal. Gravou vídeo, fez uma videoaula de como que faz. Passo a passo e botou lá no Telegram. Eu fiz isso no plano de saúde e tal. Que legal. Isso é rede de apoio, né? E são pessoas que Isso é rede moram de apoio. em vários lugares do Brasil, né? A Marli mora no Amapá. A Janaína mora em Itanhaém, em São Paulo. Tem a Estela aqui, ó, ela mora em Rio Branco. Ela é do Rio Grande do Sul, mas se eu não estiver enganada, Rio Branco é no Paraná. Me corrija, Estela, que eu sempre troco. Mas ela é do Rio Grande do Sul. Aqui ela é minha do Papião. Ela disse que todas as terapeutas, quando faziam anamnese, falavam, foi bem treinada. Então, assim, é bem legal isso, sabe? Porque tem gente do Brasil todo e tem alguns alunos também brasileiros que moram fora, né, do país. Fora, né? Sim. A gente também tem esses alunos, né, que conheceu o seu trabalho, e mesmo não estando aqui dentro do Brasil, e sim, que eu creio que os resultados também foram bem positivos, assim como os nossos. É legal, agradeço demais pela confiança. Tem muita gente aqui, muita gente mesmo. Que linda, sua mãe botou. Aqui seu pai botou aplausos. Obrigada, Georgia. Sua mãe botou obrigada, você faz parte da nossa família. Que lindo. Vocês moram onde, Lorena? De onde vocês são? Bom, a família está toda dividida. Eu moro em Campinas. Certo. O meu pai mora no Rio de Janeiro e a minha mãe mora no Maranhão. Tá dividida mesmo. Então a gente tem bastante lugar para passar as férias. Isso é bom, isso é bom. A gente está em Campinas. Quando eu comprei o curso, minha mãe estava aqui, então a gente assistia junta. E quando eu não conseguia aplicar, né? Ela aplicava também, então a gente ainda tinha essa parceria. Ela me ajudou muito com o PAP, né? Para aplicar, para a gente poder receber esses ganhos também. E foi tudo muito, muito providencial, assim, foi tudo se encaixando perfeitamente, os resultados foram vindo, né? Só excelência, né? Só gratidão, na verdade. Gratidão é toda nossa, minha de Wesley, por você, sua irmã também ter comprado a ideia, né? Ter confiado, seus pais também, todo mundo ajudou, uns perto, outros longe, mas todo mundo dando apoio, incentivando com os estímulos dali. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada por tudo mesmo, por ter aceitado participar hoje, por ter convidado seus familiares, seus amigos. Tem um monte de gente aqui comentando, não vou conseguir ler todo mundo. Mas como vai ficar salva, né? Acho que depois os comentários ficam também? Ficam, então você consegue ver com calma também os comentários, caso você não tenha visto. Eu sempre troco Estela. Estela é do Paraná e mora no Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, eu troco. Eu disse que ela morava no Paraná e era do Rio Grande do Sul. Não, ao contrário. É o contrário, ela é do Paraná e mora no Rio Grande do Sul. Em Rio Grande. Mas, enfim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Imagina. A gente vai ter outras oportunidades aí, com tá certeza. Bom? Eu só tenho a dizer que, para quem tem dúvidas, acreditem, funciona, é real. Tudo que a gente passa para vocês é real. Todos os resultados que a gente tem são reais. Né? A gente só precisa acreditar, a gente só precisa tirar 10 minutos do dia. Só 10. 10, 15, tá ótimo, foi o que Marli falou. Exatamente, porque você começa com 10 e quando você vê que o resultado está chegando, aquilo se transforma em 1 hora, né? 1 hora de diversão, em 1 hora de pura alegria, em 1 hora de super ganhos e resultados extremos, assim. Então, você só precisa começar. Quando você começar, tudo vai vir, vai fluir, assim, bem... Tem um ditado que parece clichê, mas é a mais pura verdade. Eu não sei de quem é, eu não recordo, mas fala assim: uma caminhada de 1000 passos começa sempre com o primeiro passo. Sempre com o primeiro passo. O problema é que a gente foca nos 999 passos que faltam. Que faltam, exatamente. E a gente esquece de
começar com o primeiro, né? A gente precisa dar o primeiro passo, né? E isso é com tudo na nossa vida, né? Eu sempre gostei de aprender idiomas e era uma coisa que eu faço aula de inglês particular, mas eu sempre ficava enrolando para estudar diariamente. E aí eu fiz, meu Deus, como é que eu posso fazer para estudar todos os dias inglês? Eu disse, vou fazer o que eu ensino para as minhas alunas, vou estudar todos os dias 15 minutos um aplicativo em inglês, e assim eu estou fazendo todos os dias 15 minutos. Depois eu aumento para 20, depois para 30, e assim a gente vai aumentando gradativamente, já virou um hábito. Sim. Já tem quase uns 21 dias, 22 dias que eu estou todos os dias ali no Duolingo. Super recomendo o Duolingo para quem quer aprender inglês, é gratuito. E é isso, 15 minutos por dia. Eu apliquei o que eu ensino para vocês. E estou tendo resultado. E funciona, exatamente, os resultados vêm. Se transforma em um hábito, né? Se transforma em um hábito, né? Não é mais aquela coisa, eu tenho que estudar inglês. Não, já faz parte da sua rotina já. Você já tem um horário para você estudar, né? Sim. E é assim que a gente faz com eles. Seu pai botou, Larissa, tia sócia majoritária. E a sua mãe botou, feliz de ver ela ia me chamando de vovó. Imagina sua alegria. Muito bom. Muito bom. Vovó, mamãe, titia Lalá, que ela fala assim. Que legal. É muito bom. Aqui, o pessoal, muitos amigos seus. Parabéns, Lorena, você é incrível. A Tânia botou. Obrigada. A Tânia é minha madrasta, e ela é uma madrasta musicoterapeuta excelente no que ela faz. Que legal, que legal. Excelente. Atenção, Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro, por favor, procurem Tânia Frangax, musicoterapeuta. Ótimo. Muito bom. Tem indicação também, né? Musicoterapia é muito bom, ajuda muito. Muito bom. Somente as crianças que são muito musicais, como a Lia. Tá bom, quero te agradecer. A Irã já está aqui aguardando. E a gente vai ter outras oportunidades. Eu gostei muito de conversar com você. Estou gostando de conversar com todo mundo, na verdade. Amando esse momento. Está sendo muito bacana, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, de coração. Todo sucesso é pouco ainda. A gente vai ganhar muito mais com você. Estamos juntas, tá bom? Tchau, fica com Obrigada. Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.